Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esse curso de Excelências da Santa Missa. E quero começar com vocês fazendo essa aula introdutória, apresentando um pouco do que nós pretendemos trabalhar nesse curso. Mostrar também algumas das obras, dos textos que nós vamos trabalhar mais especificamente. E já entrar em algumas questões muito particulares desse nosso estudo. Bom, a ideia do curso começou no meio de rodas de conversas com amigos, junto do Stefano, do Gabriel, em diferentes momentos. A gente sempre trazia a seguinte questão: aqui em Brasília, onde nós moramos, existem aproximadamente 170 paróquias. São 170 paróquias, então daí a gente supõe, por mais que algumas paróquias tenham mais de um padre e algumas paróquias às vezes nem tem padre, recebe auxílio de outras paróquias, tirando um pela outra, a gente teria aproximadamente 170 padres, 170 sacerdotes, celebrando aqui a Santa Missa. E o mais incrível é que nessas 170 paróquias você tem 170 maneiras diferentes de celebrar a Eucaristia. Então é um número assim que choca um pouco, e daí você tem às vezes padres com pouca formação, ou padres que muitas vezes, em meio aos estudos, negligenciaram a sua própria formação. É evidente que existem essas realidades dentro do clero, porque observamos também essas realidades dentro das nossas universidades, faculdades. E a formação que eles têm é muito semelhante, em um certo sentido. Temos também padres muito bem formados, com especialização em liturgia, outros especializados em teologia dogmática, e nem por isso, nem mesmo com toda essa formação, a gente consegue achar uma unanimidade na celebração da Santa Missa. E é engraçado observar isso porque, de fato, tem algumas prescrições, algumas partes da Santa Missa que elas são passíveis de serem diferentes, de terem uma dinâmica diferente, de terem uma apresentação diferente. Porém, tem partes que não tem absolutamente nenhuma margem para fazer diferente. Tem que ser o que está ali escrito. Observamos também que, às vezes, dentro de uma mesma paróquia, os mesmos padres das mesmas congregações, da mesma congregação, muitas vezes celebram a missa diferente. Então, às vezes, um padre que celebra a missa de manhã celebra de maneira diferente de um outro padre da mesma congregação. Então, também não está envolvido, não está ligado propriamente à qualidade da formação que se recebe. Muitas vezes, até o mesmo padre que celebra a missa em um certo horário, uma outra oportunidade de celebrar uma missa no mesmo horário, ele celebra com uns detalhezinhos diferentes. Então, assim, diante desse contexto, surge muito claramente entre nós um conjunto de pensamentos, de especulações. Afinal de contas, o que é que se consideram, o que é que se considera para poder alterar algumas coisas dentro da liturgia? E muitas vezes a gente cai nessa mesma questão de uma carência na formação, e outras vezes a gente percebe que se trata de um preciosismo, uma necessidade de trazer algum elemento muito pessoal, alguma coisa que a pessoa acha muito bonita, algo que tenha muito significado para ela, ou às vezes para a sua comunidade, e colocar ali. Mas muitas vezes não tem espaço, não tem vez. Então a ideia desse nosso curso é passar um pouco sobre as instruções gerais que nós temos em relação ao missal romano e ir detalhando uma série de pontos que são importantes para nós, fiéis, que participamos da liturgia. Então, em que momento devemos ficar de pé? Em que momento devemos nos sentar? Em que momento somos convidados a nos ajoelhar? Com certeza, não só esses 170 padres celebram de uma maneira diferente, como nós também, fiéis aqui em Brasília. É raro olhar para o lado e ver que boa parte da comunidade está seguindo
né, tem a postura, né, realizam os gestos conforme a orientação da instrução geral do missal romano. E daí entra uma série de discussões também em relação à própria liturgia, à própria teologia litúrgica. Será que o critério ele deve ser sempre em relação a se observar o que a comunidade faz e buscar seguir essa comunidade, ou o critério deve ser sempre um elemento de piedade individual? Será que devemos dar preferência nos momentos em que temos opções a fazer conforme a nossa vontade ou fazer conforme a nossa comunidade faz? Então, vamos apresentar para vocês discussões nesses dois sentidos, citando alguns autores, alguns livros que tratam sobre o assunto, mas a ideia principal é essa, né? Dar a vocês algumas orientações conforme já foi nos orientado pela nossa Santa Mãe Igreja, para que possamos bem participar da nossa Santa Missa, né? Então a ideia aqui é não só falar dos gestos, das posições, mas explicar, né, como teologicamente possui um significado cada um daqueles gestos, daquelas posições. E num segundo momento queremos tratar também sobre os símbolos dentro da liturgia eucarística, né? Então falarmos um pouco do pão, falarmos do vinho, porque que dentre tantos alimentos presentes, né, na cultura judaica, tenha sido esses dois alimentos que Cristo escolhe. Sabemos, né, muito bem, observando as próprias Sagradas Escrituras, que já tem um conjunto de referências ao pão, ao vinho, né, mas tudo isso tendo em vista o próprio Cristo. Então, por que motivo foi escolhido o pão e o vinho? Comentar também um pouco, né, sobre o significado do sacrifício na Santa Missa, trazer algumas polêmicas interessantes sobre a possibilidade de bater palmas, porque nós temos dentro das instruções litúrgicas da CNBB a possibilidade de trazer as palmas. Só que queremos trazer para vocês também uma análise antropológica, sociológica, do porquê as palmas elas possuem, de acordo com a cultura, certas conveniências e de acordo com outras culturas uma total inconveniência, né? E enfim, né, queremos trazer tudo isso para vocês. Bom, a ideia dessa aula inicial então é fazer essa apresentação da motivação inicial desse nosso curso, o que nós esperamos conseguir com ele. A ideia é que, além dessa aula, tenhamos mais 3 outras aulas gravadas nesse mini curso, e conforme forem surgindo outras dúvidas, a gente vai vendo a necessidade de ampliar. Mas, a princípio, a gente quer tratar dos gestos, das posições e dos símbolos na Santa Missa. E trazer algumas perguntas que são muitas vezes muito comuns, né, que são apresentadas a nós. E vamos abrir também de maneira oportuna na nossa página, ou até mesmo dentro da própria plataforma, espaço para que os alunos perguntem, comentem algo que achem interessante, e conforme a necessidade, se a gente perceber que vale a pena, a gente grava mais algumas aulas extras também. Mas a ideia são 3 aulas, né? O Gabriel e o Stefano estarão me ajudando, né, nessas outras 3 aulas. E é isso, né? Bom, um dos livros que nós vamos utilizar é a Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. O que nos vai importar aqui nesse momento é a Instrução Geral do Missal Romano, né? Nós temos disponível em português, né, pela CNBB, e, salvo engano, temos pela editora Paulus ou Paulinas, eu não me recordo bem, né? Bom, o que é a Instrução Geral do Missal Romano? No ano de 1969, ou seja, 4 anos após o término do Concílio Vaticano II, se elabora um novo missal, seguindo as orientações presentes no Vaticano II e mais especificamente na Sacrosanto Concílio. Então, no ano de 1969 surge o missal. O missal ele tem um conjunto de orientações, né, para aquele que o lê, o sacerdote que o utiliza durante a celebração, ou eventualmente, dependendo da parte, o diácono. Bom,
O missal romano, ele tem um conjunto de prescrições, né, um conjunto de gestos, um conjunto de falas que são especificados, porém, a interpretação do missal como um todo não dá para nós um conjunto de atos, posições e gestos que nós, fiéis participamos, devemos ter. Né? Então, assim, é uma lacuna que fica. Então, havendo a necessidade de explicar o próprio missal, explicar um pouco das celebrações dentro dos seus tempos litúrgicos, cada uma das partes da missa, explicar as formas variadas de celebrar, com a presença de acólito, sem a presença de acólito, com diácono, sem diácono, com o povo e sem o povo. A instrução geral do missal romano ela vem para esclarecer esses pontos, né, em relação ao missal romano, e foram feitas três edições. Então existe uma edição típica, que é a edição feita no original em latim, e no ano de 69 é feita uma primeira tradução para o português, no ano de 79 é feita uma segunda tradução, e no ano de 2003 é feita uma terceira tradução. Nós vamos mostrar para vocês a diferença que tem, é até interessante, alguns trechos específicos que geram até confusão. E foram se esclarecendo cada um desses pontos. Então a gente vai tentar colocar num paralelo essas três edições e mostrar como a compreensão e as orientações em relação à instrução, em relação ao missal romano como um todo, ela sofre algumas modificações. Então a edição que nós temos aqui em mãos, né, é a edição do ano de 2003, é a mais recente, então a gente vai trabalhar com o que tem de mais recente, mais atualizado nesse sentido. Uma outra obra que nós vamos utilizar aqui nos nossos estudos é uma obra do senhor chamado José Aldazabal. Ele é um liturgista, ele é muito conhecido por ser um dos liturgistas que complementaram a formação do Diretório Litúrgico, né, de Portugal. Né? Então tem um site, provavelmente vocês já devem ter conhecido, acho que ele se chama liturgia.pt. Ele tem um conjunto de orientações litúrgicas, ele é um dos principais autores, ele é um dos principais organizadores. E essa obra, né, é uma obra que foi compilada pela editora Loyola, traz, né, alguns desses ensinamentos que já estavam ali presentes de maneira organizada a partir dos símbolos e dos gestos na liturgia. Então essa obra, por exemplo, né, se a gente pega aqui o índice dela, ela vem falar para nós, por exemplo, sobre os olhos, qual o significado dos olhos, qual é a mensagem principal que se espera que a liturgia comunique aos nossos olhos, a luz como símbolo, a pedagogia do vestuário, vai falar sobre as imagens, sobre as cores, sobre o fogo, o incenso, a importância do toque, as unções, a linguagem das mãos. Então, não sei se já observaram com bastante atenção, há momentos em que o sacerdote abre as mãos, há momento em que junta as mãos, há momento em que eleva as mãos e segura com 2 dedos como se fosse uma pinça em alguns momentos. Enfim, esses detalhes que muitas vezes pode parecer para nós com pouco significado, eles na verdade estão cheios de significado. Por isso a importância, né, retomo aqui o questionamento inicial, da gente saber o significado por detrás, a teologia por detrás, ajuda, né, a cada um de nós a realmente realizar aquilo com pleno entendimento. Então não cai mais sobre a nossa responsabilidade de julgar a importância ou não, de saber se tal elemento cabe ou não, mas reconhecendo uma vez a sua importância e confiando que a igreja, como mãe, é capaz de sempre tomar essas decisões com muita sabedoria, temos a certeza que todos esses gestos, por mais que não compreendamos o que significa, eles possuem um profundo significado. Fala também sobre a imposição das mãos, sobre receber a comunhão, o gesto da paz, o beijo, a cruz, a água, o lavar os pés, as mãos,
Não vamos ter condições de passar por todos esses pontos, né? Mas conforme formos realizando o curso, a gente vai citando aquilo que for mais importante. Enfim, é uma leitura muito gostosa de fazer, muito simples, vale muito a pena a aquisição desse livro. Muito bem, então vamos gravar essas próximas 3 aulas. Espero que a próxima já esteja disponível a partir de amanhã. Vai ser com o professor Gabriel. E na sequência a gente vai inserindo as demais aulas também, tá bom? Se você gostou já dessa introdução, nos ajudem a divulgar esse curso, compartilhe com seus outros colegas, é um curso gratuito. A ideia é que o maior número de pessoas possam ter essa formação sobre a liturgia. A missa, da qual nós vamos trabalhar, nos referir, é a missa na forma ordinária. Então, é o rito romano na forma ordinária. Então, ou seja, a missa que alguns conhecem como missa nova, ou missa do Papa Paulo VI, enfim, ou missa atual. Enfim, é a missa que com certeza a maioria de vocês participam no dia a dia, tá bom? Agradeço pela confiança, que Deus possa abençoar esse projeto e contamos com as vossas orações. Muito obrigado.